Fala galera, eu sou o Thiago e você está no Polêmicas do Nosso Tempo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o julgamento da década, quiçá do século, né? O pau quebrou no STF, na segunda turma, né? Composta por Carmen Lúcia, lava-jatista, Fachin, lava-jatista, Gilmar Mendes, garantista, Ricardo Lewandowski, garantista, e o Cássio Nunes, que até então era uma incógnita. Né? Cássio Nunes, que diga-se de passagem, foi indicado pelo atual presidente Jair Bolsonaro para a cadeira do STF no lugar do Celso de Mello. Essa semana que passou, o presidente Bolsonaro disse que o Lula não ia ser elegível, né? Com todas as letras. E isso causou uma desconfiança. O Cássio Nunes retornou o seu voto dentro do regimento legal do STF, que era dentro dos 15 dias, e ontem, para surpresa de muitos, o presidente da segunda turma, o ministro Gilmar Mendes, já colocou em votação o voto do Cássio Nunes. O que nos causou um espanto a todo mundo foi a defesa contundente, porque aquilo não foi um voto, aquilo foi uma defesa explícita do ex-ministro Sérgio Moro. Né? Foi uma defesa explícita. A tese do Cássio foi a seguinte: o habeas não é um instrumento correto para eu julgar esta ação. E eu também não vou aceitar essa argumentação que veio toda da operação spoofing, e ousou até falar que o réu em questão, que era o Sérgio Moro, não tinha lugar de fala e não teve direito ao amplo e contraditório, né? A defesa. Saindo do hit do processo, porque a gente está falando de um processo de suspeição, a gente está falando de um processo criminal comum, né? E aí, para surpresa de todo mundo, depois desse voto vergonhoso do Cássio Nunes Marques, foi um voto vergonhoso, porque a todo momento ele ataca os hackers, ele ataca a fala, ele coloca em xeque, né? Ele desconsidera o princípio do remédio amargo, da prisão fechada para o Lula, né? Porque assim, e de ver o inocente sendo julgado por um juiz tão parcial. Ignorou todos os argumentos. E aí, Gilmar Mendes, que é um dos responsáveis pela estada, pela cadeira do Cássio Nunes, porque ele foi consultado pelo Bolsonaro, ele e o Toffoli, para desespero dos bolsonaristas, foram consultados. E aí, ontem ele se decepcionou muito e deixou isso muito bem claro para o Cássio Nunes. Inclusive, ele até elevou o tom de voz. Para mim foi um voto histórico. Se eu fosse você, eu voltava lá no YouTube e via o voto dele, né? Ele votou com alma, ele votou com consciência. E ele não votou para o Lula, ele votou em nome do ordenamento jurídico, do resguardo da Constituição Federal. Foi isso que o Gilmar Mendes fez. E o Gilmar Mendes, não sou um apreciador do trabalho do Gilmar Mendes, não. Lembrando que em várias vezes ele votou contra o PT. E inclusive ele, fustigado pelo Sérgio Moro, proibiu o Lula de ser ministro lá atrás. E ele mesmo faz as escusas por isso, hoje. Então o voto dele foi justo. Se tem um cara ali dentro que é antipetista, é o Gilmar Mendes. Mas como ele diz, ele não confundiu o direito a um julgamento justo com uma militância partidária. E aí ele retomou o voto, falou da condução coercitiva, que foi legal, né? Nós sabemos que há 3 chamamentos antes da condução coercitiva, que é um remédio pós-posto, a negativa do paciente depor. Falou dos grampos dos 25 advogados, né? E fez uma analogia dessa nova legislação, desse novo juridiquês de Curitiba estar muito análogo à Rússia oriental, à Rússia comunista, ou à Alemanha nazista, a regimes ditatoriais, porque é isso que é verdade. Como você grampeia o advogado, 25 advogados, um escritório inteiro, a operadora de telefone te avisa que ali é um escritório de advogado, o juiz mente, fala que não foi avisado, depois os ofícios provam isso, né? Então assim, não havia como nós termos um resultado diferente. E isso me entristeceu muito na hora, quando eu percebi que o voto do Cássio Nunes, e me indignou, assim como o Gilmar Mendes ficou indignado. Ele só não disse ali que o Cássio Nunes estava ali para cumprir um papel político,
porque ia ser demais. Mas ele chamou o Cássio Nunes de covarde. Ele citou Rui Barbosa. Ele disse que o bom ladrão se redime. Agora o juiz covarde não. Falou que esse ordenamento jurídico não existe. Que o Cássio não tinha argumento, nem aqui, nem no Piauí, que isso não existe no direito normativo, no direito legal, só nas ditaduras. Um juiz, um ministro da Suprema Corte pode aceitar o que foi feito com Lula. E aí, né, para retificar depois desse voto memorável do Gilmar Mendes, a nossa grande Carmen Lúcia, lava-jatista, acima de qualquer suspeita, que já havia sinalizado que ia mudar de voto, ela entra com a tese de que novos argumentos chegaram e ela foi obrigada a repensar o voto. E aí ela deu um spoilerzinho ali pro Jornal Nacional, pra Globo, né? E ratificou várias vezes que aquele voto se tratava somente daquele paciente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí formou-se o placar de 3-2 pela suspeição do Sérgio Moro, né? Ou seja, oficialmente agora o Sérgio Moro é suspeito e todos os seus atos, inclusive as suas diligências, a coleta de provas, de testemunhas, né? Que ele se recusou a ouvir várias testemunhas do Lula. Esse novo ordenamento jurídico, tudo isso caiu por terra. O Lula hoje é inocente, né? E o juiz Sérgio Moro é considerado suspeito, sim. A justiça foi feita. Goste ou não goste do Lula, meu amigo. Goste ou não goste do Lula. Fazendo uma analogia aqui com o futebol. Eu sou corintiano. Imagina você que dentro de um campo de futebol, na hora do intervalo, o juiz vai lá e liga pro técnico e fala: olha, sua linha de impedimento tá errada, viu? Vamos alinhar, vamos colocar o quarto zagueiro um pouco pra frente, a hora que a bola sair. Pô, gente, não dá. Vamos pensar no futebol. Juiz é juiz. Mesmo que eu sou senso comum em direito, você é senso comum que tá me ouvindo, o juiz é para ele ser neutro. Ele é o julgador, ele tá ali para julgar. Ele não tá para orientar a acusação. E Moro orientava a acusação do Lula, sim. Ele sempre esteve predisposto a condenar Lula. E ele recebeu o prêmio dele, sendo ministro da Justiça do governo corrupto Bolsonaro. Um forte abraço, curtam o nosso canal, se inscrevam. Até a próxima.